ali para a Camila e ela me manda a pergunta. Eu queria iniciar falando para vocês sobre a adoção e o que a gente chama de sonho realizado. Então, parece assim: tem pessoas que já adotaram aqui, tem pessoas que ainda estão na espera, e esse sonho é assim: nossa, eu estou esperando meu filho, e quando ele chegar, nossa, vai ser tudo maravilhoso, e aquilo é lindo, e aquilo é maravilhoso. E eu quero que você lembre assim: quando você era pequeno, você lembra quando você queria um brinquedo especial e que só vinha no Natal? E você ficava imaginando e sonhando, ou quando você pensa na formatura, ou até no casamento, ou na festa, numa festa. Geralmente o sonho ele é mais poderoso do que a realidade. As expectativas, às vezes, são altas demais nas nossas questões. E é preciso que a gente pense nisso. Desde aquele brinquedo lá que só vinha no Natal, e você ficava o ano inteiro esperando, e aquilo achava que ia ser maravilhoso. E quando veio no Natal, era um brinquedo como os outros. E às vezes ficava até decepcionado, né? Às vezes a espera era interessante. Então, o que eu quero dizer assim, a espera da adoção e de um filho por adoção não é fácil, é muito difícil. Mas tem que a gente imaginar, quero que vocês repensem, sobre cuidados com esses desejos imensos sobre a filiação. Às vezes, as questões são mais complexas do que a gente imagina. Aliás, toda filiação, não é só a filiação por adoção, né? A filiação genética também. Eu já falo para vocês que eu não chamo de filho adotivo, eu chamo filho que foi adotado, ele é passado, né? E depois ele vira filho. Assim como eu não chamo nem de filho biológico, eu chamo de filho genético, porque a biologia envolve outra questão e a genética outra, né? E nessa espera, você esperando seu filho, e uma criança que vai ser sua filha lá esperando pais. Todos os dois lados ficam alterados psicologicamente, pais e filhos. Você e a criança têm insegurança, medo, alteração de rotina, não consegue predizer o futuro, as relações sociais de amizades ficam abaladas, porque às vezes quem está esperando só sabe falar nisso e as outras pessoas não querem saber muito nisso. E a criança que está esperando a adoção fica repensando também. Puxa, as amizades vão ficar abaladas, ela vai sair de onde ela está, será que ela vai ter que mudar de escola ou não? Ela vai mudar de casa? Tudo bagunça para quem está esperando e para a criança. E, de novo, eu digo, o filho genético também traz isso. Então, embora as crianças, em geral, elas problematizem menos a realidade, elas têm que a gente lembrar que elas estão em desenvolvimento, ou seja, elas ainda não compreendem muito bem todas as implicações de uma questão de adoção. A gente sempre fala que na adoção, quando chega, a criança tem uma que a gente chama um tanto que é de lua de mel. A criança chega e por uma semana, duas ou mais, é tudo perfeito, tudo maravilhoso. E depois começa a entrar na realidade que a realidade não é fácil, ou seja, a convivência não é fácil. Eu sempre falo uma frase que eu falo, acho que em todas as minhas palestras: a parentalidade é a tarefa mais difícil e complexa que existe, seja por adoção, seja filhos genéticos. E quem tem que lidar com isso são os pais, que são os adultos, vocês são os adultos. E devem, em primeiro lugar, quem está nessa espera, cuidar de si mesmo. Sim, você tem que pensar na sua saúde física, na sua saúde psicológica, encontrar formas de relaxar, né, de estar junto, porque um filho genético a gente sabe quanto tempo leva, um filho por adoção não.
Então, é mais estressante. Então, você pode adotar alguns requisitos, como a meditação, né? A atenção plena, que a gente chama. Isso pode ser uma palestra inteira só sobre isso. Por exemplo, eu sempre digo, diário de espera é muito bacana fazer. Um diário mesmo, diário daqueles que a gente fazia antigamente, eu fazia pelo menos, né? Hoje a gente digita. Escreva todo dia alguma coisa. Você pode escrever até, puxa, hoje eu estou triste porque eu queria estar já com meu filho, ou hoje eu assisti uma palestra de uma pessoa lá do Paraná e ela falou coisas bacanas. E um dia você pode ler ou estar junto com o seu filho e ler todas aquelas questões. Mas é importante quem está nessa espera, que é uma espera difícil, ter um tempo para si mesmos. Então, não pense só nisso. Você tem que levar a sua vida e pensar nas questões da vida em geral, e se entreter e se divertir, e não só ficar na espera, só ficar no sofrimento. Será que o telefone vai tocar? Será que vão me chamar? Será que eu vou gostar daquela criança que me chamarem? Porque somos nós os adultos. E sendo os adultos, são os adultos que vão perceber depois, quando a criança chegar na sua casa, se elas mostram sinais que precisam de ajuda específica, ou se duram semanas seguidas. Por exemplo, tem questões, sim, que se você, mesmo que você adote uma criança muito pequena, né? Eu não gosto também do termo adoção tardia. É um termo errado, porque tardia parece que passou do tempo. Não, não passou do tempo. Existem adoções com quase 18 anos, como um lá do Nordeste, aqui em São Paulo, esses dias outra aconteceu assim. Então, tardia parece que passou do tempo. É adoção de crianças com mais idade, né, que não são bebês. Mas não é tardia, não. Nunca é tardia. A gente sempre pode se apaixonar e a gente sabe disso. Mas são os pais, os adultos, que têm que ver o que vai estar acontecendo com essa criança quando chegar numa casa que às vezes ela nunca esteve e ela só estava lá num acolhimento, ela estava numa outra situação, ela pode ter mudanças drásticas de sono, não conseguir no horário, dormir no horário, acordar no horário, pode ocorrer momentos de fazer xixi na cama, coisa que ela não fazia mais, por exemplo, uma criança de 7 anos. Pode ficar muito tempo na frente da televisão, porque nunca assistiu tanta televisão, pode trazer dor de cabeça, falta de concentração, pode ter alterações de humor, irritabilidade, raiva, pode, às vezes, até apresentar atitudes agressivas, bater, gritar, não querer mais fazer atividades, perda de interesse pode acontecer. E por quê? Uma coisa importantíssima da gente saber é saber que o cérebro das crianças e adolescentes ele não está completamente pronto. Isso é importante a gente saber. As emoções vêm antes da compreensão racional naquele cérebro. E o cérebro do ser humano, antes falava que ele ficava pronto com 7 anos, depois da adolescência, ixi, hoje já se sabe, né, as pesquisas mostram que fica pronto entre 25, 30 anos e mais. O cérebro continua se desenvolvendo até o final da vida, viu? Então, isso é importante, mas esse primeiro passo, até os 25, 30 anos, o cérebro não está completamente pronto. Então, as emoções fazem parte não consegue compreender, né? Crianças menores não conseguem compreender as emoções, e tem que cuidar, porque senão, às vezes, isso eu vejo com todos os tipos de pais, ela passa, tem uma birra, ou fala alguma coisa inadequada, ou fala não sei o quê, e os pais querem já imediatamente fazer com aquela criança, por exemplo, de 7 anos, de 6 anos,
entenda tudo o que está acontecendo. Na verdade, essas emoções, o cérebro dessa criança, ele tem emoções e não tem ainda a parte da inteligência razoável. Então, as emoções dominam o cérebro. Então, o que tem que ser quando o seu filho chegar? Você tem que ser o modelo. Cuidar de si mesmo, então, em primeiro lugar, é essencial, porque você vai ter que ensinar o seu filho a lidar com as emoções e com as dificuldades. E quando surgirem emoções, as suas emoções, que nós adultos também temos, você tem que lidar de maneira adequada, né? Às vezes falando, eu sempre posto essas coisas no meu Instagram, depois vocês entrem lá. Então, às vezes, você dá um modelo, fala, nossa, hoje eu fiquei chateada porque alguém no meu trabalho me falou uma questão lá que eu não gostei, então eu vou agora para o meu quarto, eu vou relaxar um pouco e ouvir uma música para relaxar um pouco. Isso é legal, você veja, falar para o filho, porque ele vai entender que isso acontece e que existem recursos para se lidar com essas emoções que vêm de repente. A adoção não é simples para uma criança ou por um adolescente, nós sabemos disso. Ela teve abandono, orfandade, ela teve questões muito complexas na vida, muito, que causam traumas e que causam feridas emocionais. Então, não é só ser órfã, nós temos crianças que são órfãs, nós temos o que a gente chama de uma orfandade emocional, quando justamente os pais que elas tinham não podiam ou não quiseram cuidar dela, e tem o que a gente chama de orfandade espiritual. Os pais não quiseram, na verdade. A orfandade emocional, os pais não puderam, por algum motivo. E na espiritual, os pais não quiseram. Nós sabemos que isso existe. E isso dói. E isso um dia a criança chega a essa conclusão. Porque a gente não vê as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Então, nós levamos nossa vida interior para as nossas ambientações. Então, nós temos que cuidar, porque, infelizmente, ainda existem devoluções na adoção, e isso é terrível. Pode acontecer o que a gente chama igual depressão pós-parto, pode acontecer depressão ou esgotamento pós-adoção, que também é uma palestra inteira sobre isso. Isso pode acontecer quando existem grandes mudanças sem preparação adequada. Então, hoje, os grupos de apoio como esse, maravilhoso, são espetaculares. Quando a gente começou, quando eu comecei a pesquisar, existiam acho que 2 ou 3, 4 grupos. Eu fui a fundadora de um, inclusive, aqui em Curitiba, e hoje mais de 200 grupos no país. É fabuloso, é o único país do mundo, inclusive, que existe e que faz isso que nós estamos fazendo aqui, chama as pessoas para falar um pouco da questão, para a gente discutir. Então, a gente tem que entender essas questões, que elas são complexas. Por exemplo, há casos muito tristes de devolução, e que a gente precisa entender um pouco, né? Às vezes, problemas comportamentais que os pais não esperam. Toda criança tem problemas comportamentais, toda criança. Não é fácil. De novo, eu repito, é a tarefa mais difícil que existe é a parentalidade. E nós, os pais, que têm que ter esta noção de como agir. Então, aquela história que muitos tiveram no seu passado, cale a boca e não responda, e fique quieto e vá para o seu quarto, não, hoje não funciona mais. Nós estamos num outro mundo. Hoje é chamar e conversar a respeito. Pode dar questões complexas, pode dizer, não, isso você não vai fazer, claro que pode, mas tem que explicar o porquê. Então, tem que pedir ajuda, o que a gente entende, assim, de como lidar com questões da parentalidade, e que hoje
As pesquisas mostram, eu sou uma pesquisadora por excelência, né? Sempre fiz pesquisas, que é uma tarefa muito difícil. As pesquisas mostram que a parentalidade traz condições que mostram que precisa se preparar. Antigamente, não. Antigamente se repetiam o que os pais falaram, o que os avós falaram, e hoje nós estamos num outro mundo, ainda bem. Hoje, crianças e jovens têm cuidar. Então, nós precisamos fazer o que vocês estão fazendo, habilitação cuidadosa. Então, acreditar na psicologia. A gente precisava fazer preparação, por exemplo, para as crianças que estão no acolhimento e que não é feito. Eu já fiz aqui em Curitiba, a gente fazia um ano inteiro de questões para as crianças que estavam lá, falando sobre família, falando sobre grupos. Então, tem que preparar pretendentes e dever seria preparar as crianças que estão no acolhimento. Então, o que a gente tem que fazer na adoção e o que não pode fazer, que eu gostaria de dizer para vocês, o que não se deve fazer, né? Por exemplo, em primeiro lugar, contar para todo mundo a história anterior do seu filho. Para quem chegar, eu vejo isso na internet, inclusive. Pessoas famosas lá entram lá no Instagram e começam a contar. Essa minha filha chegou há um ano, nossa, ela fazia horrores, fazia isso, fazia aquilo. Os pais dela abandonaram ela no meio da rua, sabe? Aliás, até mostrar muita criança na internet tem que ter cuidado, mesmo com coisas boas, porque um dia na internet, uma vez na internet, pode ficar para sempre na internet. E às vezes você mostra o seu filho lá de 8 anos, ele acha engraçadinho, e quando ele tiver 15 anos, ele não quer mais que saibam daquilo, né? Então, cuidado, né, com contar a história inteira para qualquer pessoa, não. E mesmo quando contar para os mais íntimos, pergunte para o filho se pode contar isso que você está falando. Senão é um viés que não pode acontecer. Outra questão importante é os pais não devem agir como se o filho não tivesse tido uma família genética, uma família de origem. Não, não quero mais falar sobre isso, já escutei muito. E agora ele está com a gente, fiz. Ele tem uma história. E você pode perguntar para ele e não ficar magoado se ele quiser conversar. Se ele quiser, inclusive, fazer uma homenagem, sei lá, no Dia das Mães, ele quer ir lá e soltar um balão com uma flor para a genitora dele, tem que aceitar isso. Ele tem uma criança que vem pela adoção, tem duas histórias, sempre, sempre. Não pode imaginar que isso não é verdade. O que não pode também é sempre esperar gratidão porque você o adotou. Você o adotou porque você queria um filho por adoção. Não necessariamente. Pode até ter gratidão, mas esperar que ele fique falando e te agradecendo a vida inteira, não. Você queria um filho, ele queria uma família, é assim que funciona. Né? Com filhos genéticos também. Tem que ter cuidado em dizer para a criança também, ou para o jovem, que você estava destinado a ser o seu pai e a sua mãe. Um pouquinho cuidado com isso, porque a vida não é assim. Tem histórias, tem muitos livros de pais que dizem: você estava lá no céu observando e eu aqui. Cuidar, porque crianças muito pequenas não conseguem entender simbolicamente algumas coisas, né? Assim como as outras pessoas. Então, tem pessoas muito sem noção por aí, que às vezes você está passeando com o seu filho, por exemplo, você adotou uma criança com cor de pele diferente da sua, e está passeando, encontra uma conhecida lá e ela. Ah, nossa, quem que é esse? E você fala, esse é meu filho. Nossa, você adotou uma criança muito diferente, né? Que cor de pele diferente. E aí você vai xingar essa pessoa na frente do seu filho? Não. Então, cuidado.
dessas pessoas sem noção, né, a gente não precisa discutir com ela na frente, e simplesmente vai abraçar o seu filho e dizer, isso, esse é meu filho aqui, o nome é esse, pronto, e pronto. Você está dando modelos. Então, você tem que ser educativo para o seu filho. Você pode, se a pessoa quiser saber muita coisa, você pode até responder para ela, mas de onde que ele veio? Mas com quantos anos? Você pode até responder para essa pessoa, mas por que você quer saber isso? Ou você pode dizer, não, essas questões da nossa história a gente não fala com as pessoas, porque é a nossa história, em vez de ficar brabo, entendeu? Então tem que treinar isso, sabe, na frente do espelho. Outra coisa importante é não achar que pode haver devolução se não der certo. Tem que dizer, eu vou fazer dar certo. Né? Isso é importante, eu vou fazer dar certo. Então, criar um filho é uma tarefa mais complexa. E não deve você pensar no filho como filho adotivo. Deixe o adjetivo de lado. A adoção, do ponto de vista da semântica, ela é um processo. Acabou a adoção, acabou. É filho. Tem gente que chama, também não tem problema. Então, depende como você entende, mas não pode ser um adjetivo. Ninguém fala, esse é meu filho genético. Fala? Não. Fala, esse é o meu filho. Né? Então, tem que entender todas essas questões para como você lidar depois. Não fique falando de como veio a adoção. Se você tem filhos genéticos, não fique falando como o filho genético é parecido com a família. Isso eu vi já numa família, tinha um que era filho genético e outro era uma menina por adoção, e a mãe ficava o tempo todo falando, olha, esse meu filho, como é parecido com a gente, agora já a Maria é bem diferente. Isso machuca, isso dói. Né? Não fale que foi uma adoção difícil, que era uma adoção que ninguém queria. Isso eu ando vendo muito também na internet. Sabe, na frente, das vezes, dos filhos, conta a história. Tem que cuidar um pouquinho com essa questão, porque machuca, gente, machuca. Lembre alguma coisa não tão drástica que alguém falou para você um dia que você ficou machucado. Dói, não é para esconder que o seu filho foi adotado, não. Conte assim que ele puder ouvir, claro, mas tem que entender assim, a adoção não é uma imitação da biologia, ela é diferente. Né? Tem gente que usa muitos termos biológicos para falar de adoção. Porque é uma gestação do coração, porque tem tantos, está esperando, não sei o quê. Eu, particularmente, não acho legal, porque são questões diferentes. Né? E a adoção até é muito mais bonita, é interessante, existe desde que o mundo é mundo. O que precisa entender, assim, o seu filho vem com uma bagagem. Não trate ele diferente, né? Você vai aprender aos poucos com ele, não guarde segredos e, ao mesmo tempo, não fique contando todas as tragédias que existem. Não fique magoado se o seu filho quiser informações da família de origem, e agora com a internet, né, ele tem o direito. Claro que se ele tiver 10 anos e disser, não, mas eu quero conhecer a minha família de origem, não é muito cedo. Ele pode até ter todos os documentos dele e lidar com os documentos quando ele fizer 18 anos. Então, aí você pode até lidar com essa questão. Alguém quer fazer uma pergunta? Ju Borges levantou a mão. Sim? Ju, pode digitar no nosso chat, por Pode? favor? Ah, Lídia, a gente tem esse costume, perdão te ah, interromper, de digitar no chat as perguntas para não prolongar, tá? Então, eu vou pedir aqui para ela digitar, tá? E você pode continuar. Assim que ela tá digitar, bom. eu
eu paro e faço a pergunta dela, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, tem questões que o seu filho gostaria que você soubesse e as suas emoções. Por exemplo, quando uma criança vai para um acolhimento, as crianças podem, às vezes, entender, ou na maioria das vezes elas entendem, que elas erraram, que elas puniram os pais genéticos dela. Triste, né? A adoção é como um transplante, vamos tirar daqui e pôr para lá. E o filho que vem pela adoção pode trazer uma dor que os adotantes não sabiam que tinham. Por isso que eu digo, as crianças deveriam ser preparadas também com muito cuidado. Se o teu filho pudesse falar assim com todas as letras para você, ele diria assim: eu sofri uma perda grande antes de ser adotado, mas você não é responsável. Ele poderia te dizer: eu preciso ser ensinado que eu tenho algumas características especiais que vêm dessa minha história, e eu não preciso me envergonhar disso. Ele poderia dizer: se eu não lidar com o luto dessa minha perda, a minha habilidade de receber amor de outros pode ser prejudicada. Ele poderia dizer para você: vivenciar essa minha perda pode levar a raiva contra você. Sim, isso pode acontecer. E aí, como lidar? Às vezes você pediu para fazer alguma coisa, arrumar os brinquedos e arrumar e fazer a tarefa, e ele vai se virar contra você e diz: e você não é nem minha mãe mesmo? E o que vai responder? Você vai responder: eu sou sua mãe, sim, e agora eu vou lá no quarto com você e vou te ajudar a arrumar os brinquedos. Que tal? E eu sou sua mãe, sim. Que, veja, nós somos os adultos. O filho poderia dizer, se ele pudesse, com todas as palavras, ele diria: eu preciso da sua ajuda para lidar com a minha tristeza sobre essa minha história passada. Às vezes, eu preciso de uma ajuda de psicoterapia, de participar de grupo. Aliás, os grupos de apoio como esse, no pós-adoção, são essenciais. Não é só se preparar antes, é depois que chega que começam questões complexas. O teu filho poderia dizer: não é só porque eu não falo da minha família de origem, não quer dizer que eu não penso nela. Eu gostaria que você tomasse a iniciativa de falar da minha família de origem, porque eu preciso saber da minha história, da minha verdade. Ele pensar assim: eu tenho medo que eu fui abandonado pela minha família genética porque eu era ruim. E eu preciso que você me ajude a lidar com a minha vergonha, que pode ser tóxica. Ele poderia dizer para você: eu tenho medo, às vezes, que você também me abandone. Claro, ele tem uma história de dor. E ele dizia: eu preciso encontrar todas as partes para compor a minha identidade. Eu preciso ganhar um senso de poder pessoal. Ele poderia dizer para você: algumas coisas eu vou fazer como você, mas eu também preciso que sejam celebradas as nossas diferenças. Ele poderia dizer: por favor, não conte coisas da minha história sem o meu consentimento. Às vezes, aniversários, partidas e chegadas podem ser difíceis para o filho por adoção, porque pode clicar algo no seu cérebro lá de quando ele foi abandonado. Não saber a história médica e genética pode ser estressante. Então, fazer testes de doenças genéticas é importante depois. Às vezes ele poderia dizer: eu tenho medo de ser muito difícil para você. Ele poderia dizer: mesmo que eu decida ter notícias da minha família de origem, eu sempre quero que seja você o meu pai ou a minha mãe. Então, a grande questão da existência do ser humano: nós somos seres emocionais, né?
é ensinar essa criança cujo cérebro, ou esse jovem, adolescente, está com o cérebro todo desregulado também, viu? É ensinar a reconhecer emoções, a aprender a lidar com as emoções. E isso hoje a ciência chama de autorregulação emocional, que nós temos que ter também. É a habilidade que a gente desenvolve ao longo da nossa vida para identificar e expressar o que nós estamos sentindo e nos adaptar socialmente ao mundo que vivemos. Às vezes não é fácil. Então, veja que para reconhecer as emoções das crianças, precisamos primeiro identificar as nossas. Alguns passos para a gente saber as nossas emoções. Autoconhecimento. Você sabe quem é você, de fato? Quais são, o que te deixa triste, o que te deixa alegre? Identificar emoções como raiva, alegria, medo, surpresa, nojo, entre outras. Você sabe dizer? Dizer para o seu filho como você se sente depois de uma caminhada ao ar livre é uma forma. Então, você vai sair caminhar com ele e vai dizer: Nossa, eu me sinto leve e feliz porque eu estou andando aqui no meio dessas árvores. E você vai ajudar o filho a compreender essas emoções. Então, nós, adultos, funcionamos como um modelo para que a criança identifique como se comportar quando estiver alegre, triste, com raiva. Nós, adultos, somos correguladores emocionais das crianças. Não é assim, não sentir nada. Por exemplo, eu sou super sensível. Eu, qualquer filme, até propaganda, eu choro até com propaganda de margarina. Né? Qualquer filme. Isso é bom. Aliás, hoje a ciência mostra que é legal você colocar para fora as suas emoções, né? E isso é bonito. Só que não precisa deixar lá para dentro. Isso você ensina para a criança. Segundo ponto importante, autocontrole. Nossas emoções estão sempre no ambiente em que a gente vive. Isso interfere como lidamos com as crianças. Então, às vezes, eu estou cansado do trabalho e vem uma birra na hora do banho porque ela quer assistir o filme e você quer que ela tome banho porque está com raiva. Então, a gente sempre ensina também, um curso inteiro, como se autocontrolar um pouquinho, aprender a respirar e soltar. O dia que você estiver com raiva, faça isso 10 vezes. Só assim. Você vai ver que melhora. Ah, o corpo humano é fantástico. Né? E assim a gente ensina para crianças. Hoje a gente tem, não é mais cantinho de pensamento, não, mas é o cantinho da calma, e que tem que ter um para o adulto e um para a criança, né? Que a gente coloca uma música, relaxa e aprende a respirar e a soltar. Eu tenho vários e vários apetrechos aqui, inclusive, que eu fico olhando. Ó, eu fico nervosa, ó, o meu negócio, fico olhando. Ó, 3 minutos que você fica olhando aqui, pronto, já relaxa. Então, veja, outra questão importante, autoestima. Então, receber elogios e ser valorizado é muito bom, né? E é muito bom, importante para o desenvolvimento da autoestima da criança. Então, às vezes, porque os adultos, às vezes, faz assim, o elogio vem seguido de uma crítica. Você tirou uma nota boa em matemática. Nossa, mas podia ter tirado 10, né? Isso é terrível. Né? Então, as crianças aprendem com o modelo. Tirou uma nota boa, muito bem. Ah, tirou mais do que o mês passado. O mês passado foi 4 e agora foi 5. Muito bem. É assim, né?
Então, isso pode, você não valorizar aquilo que ela já consegue fazer. Né? Melhorar não é mas poderia melhorar não é um elogio, é uma exigência. Então, não fala. E isso tudo, muitos de nós ouvimos quando criança, né? E aí, veja, o cérebro é danado, viu? A gente aprende alguma coisa, se fixa, vai se fixando aqui. Nosso cérebro tem um monte de coisas fixas e que precisa desfixar. Ou seja, a gente precisa aprender de novo algumas questões. Hoje eu trabalho com psicologia positiva também, posso fazer depois uma outra palestra, que é bem interessante, que é para a gente valorizar o positivo. E a gente tem que aprender a fazer isso, porque o cérebro, ele é ligado, ele é mais ligado no negativo do que no positivo, sabia? Por isso que nós sobrevivemos, né, como espécie, porque vinha uma coisa ruim, a gente já, sabe, a gente já faz assim, e a gente esquece o positivinho lá. Então, nós precisamos treinar. Aliás, o meu último livro, não sei onde é que está lá, são Virtudes e Forças Pessoais, atividades da psicologia positiva para pais e para filhos fazerem junto. 175 atividades que, modéstia à parte, são muito legais. Quarto aspecto, ter empatia. Ai, o que é empatia? O que é essa lindeza? É você justamente mostrar que você entende as questões. Nossa, seu filho chegou chorando da escola porque alguém fez alguma coisa, você pode dizer: Nossa, eu estou vendo que você ficou triste porque aconteceu isso, alguém pegou o teu anel. O que nós podemos fazer a respeito? E antigamente os pais falavam o quê? Ah, para de chorar, quando casar, sara, isso, não era assim? Não é Lívia, mais, né? Lívia, perdão te atrapalhar. A Sônia está perguntando qual o título do livro que você citou, Deixa eu sabe? pegar. Ó, virtudes e forças pessoais para pais e para filhos. 175 atividades em pesquisas científicas. Muito legal. São atividades, é um monte de coisa de como você vai fazer atividades que têm a ver com as virtudes e as forças pessoais. É muito, Legal, muito obrigada, viu? muito legal. Né? É da editora Juruá, tem na Juruá. Se você digitar Lídia 20, tem 20% de desconto, ó. Viu? Põe aí no chat depois. Outra questão importante é fortalecer a tua rede social, sabe? Significativa. A gente não precisa lidar com tudo sozinho. Eu tenho que trocar ideias com outras pessoas, com outras que convivem e cuidam de criança, a sua rede de apoio. Por isso que eu sempre falo que o pós-adoção é essencial. Era algo que não existia antigamente também. Aliás, não existia nem antes e nem depois, não existia preparação para adoção. A pessoa ia lá, se inscrevia e ficava esperando. Né? Você veja, as coisas mudam. Né? Então, é importante isso, essa rede social significativa. Então, o que nós precisamos entender? O teu filho tem uma história difícil. Mesmo que você conseguisse adotar uma criança com um dia de vida, tem uma história difícil. Né? Mas uma coisa importantíssima, o cérebro, ele é plástico. E como eu acabei de falar, que a gente pode mudar os fixos que nós temos no cérebro, né? Ele se modifica e ele é capaz de aprender. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa tímida. Vocês acreditam nisso? Não pareço, né? Faço palestra, já fiz palestra em outros países, em francês, em inglês, mas você acha que eu não fico assim? Fico, mas eu treinei para lidar com isso, e claro que já sou velha, né? Então, pense bem sobre o seu perfil. A idade ajuda, viu? Às vezes, viu? Não precisa só falar mal da idade. Pense bem sobre o seu perfil, muito bem, porque senão começa a mudar depois. Ah, está demorando, então eu queria uma criança de até 3 anos, agora eu quero até 7 anos.
Basta só mudar? Não, você tem que se preparar, porque é muito diferente adotar uma criança com 3 anos, adotar uma criança com 7 anos. Aprenda a evitar pessoas negativas. De que você fala, estou pensando em adotar. Ih, nossa, tem uma tia que adotou e teve problema. Quantas pessoas, aliás, têm problemas com filhos genéticos? Só que ninguém fala disso, né? Um dia eu posso contar as pesquisas para você. Faça um diário de espera, como eu te falei, com fotos, com escritos, isso é legal para você. Coloque uma foto, hoje você vai colocar foto nossa aqui, ó, do nosso vídeo, assisti uma palestra e pensei em você, meu filho ou minha filha, isso é bonito. Um diário de gratidão, isso é coisa que a psicologia positiva já fala bastante, né? Todo dia escreva pelo menos 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia, qualquer coisa. Achei uma flor cor de laranja no jardim hoje, que agradeci. Pode ser pequenininho, isso é bonito. Hoje as pessoas que vão adotar fazem um ensaio fotográfico, isso é bonito, antes não existia isso, é bonito, sabe, é a questão da esperança, é a questão da positividade, porque não é fácil. Pensa que as pessoas vão dizer, não, é só ficar esperando? Não, não é. É difícil essa espera, é difícil a história, é difícil você lidar com o seu próprio luto, se você está adotando porque não pôde ter um filho biológico, ou porque tem uma questão de saúde, isso precisa você lidar com isso antes da adoção. É difícil? Claro que é, mas tem que lidar antes. Faça cursos de práticas educativas parentais. Hoje, educar filho é muito diferente, é outro mundo, né? Esse é o meu outro livro, ó, Eduque com Carinho, que é um best-seller, já está na 7ª edição, e, nossa, muita gente fala dele. Então, faça. Um dia vou dar outra palestra só sobre práticas parentais. Então, entenda que o seu filho vem com uma série de questões ligadas à intimidade, perda, insegurança, vergonha. Imagine, você se sente inseguro às vezes, não é? Puxa, será que eu vou dar conta? Será que isso? E Lídia, você se sente mal. Imagine a criança. Diga. vou fazer uma pergunta aqui da Sônia, tá? Tá bom. Ela falou assim: é possível, com carinho, amor, colhida, escuta, podemos ressignificar essas marcas que o filho pode trazer? Muito. Pode, com certeza. Com certeza. Eu tenho pesquisas, só contar para você, eu tenho pesquisas já com mais de 1.000 famílias por adoção no Brasil, e eu te digo assim, a maioria absoluta vai bem. A maioria absoluta lida com essas questões, coisa. O que tem que fazer, assim, antigamente era assim, não vamos falar sobre isso. E aqui o adulto tem que pegar para ver se, né, se a criança deseja falar sobre isso, ou se o jovem, e às vezes precisa perguntar, olha, semana que vem é dia dos pais, você gostaria de fazer, o que você gostaria de fazer? O que você acha? Você gostaria de falar da sua família de origem, ou que gostaria de fazer alguma coisa, escrever uma carta e enterrar lá embaixo da flor? Tem várias questões. Às vezes ele pode dizer, não, não quero. É uma minoria ainda hoje, é uma minoria que quer conhecer de fato os seus genitores, uma minoria. Geralmente, quem fala muito disso, em especial hoje no Instagram e nas redes sociais, são pessoas que foram adotadas há 30, 40, 50 anos atrás. E aí era muito diferente, eram adoções, aquelas chamadas vergonhosamente de adoções à brasileira ou adoções ilegais,
ia lá e registrava no cartório, no seu próprio nome, mas era 90% das adoções eram assim naquela época, então não dá nem para criticar isso, não tinha nem time que é para adoção, né? Então, é sempre lembrar, assim, você é o adulto, você é o adulto. Você pode até ficar, se teu filho chegar e falar, não, eu quero, hoje eu fiquei triste porque eu lembrei do meu pai lá. Isso pode doer em você também, não pode? Claro que pode. Mas você tem que dizer, eu entendo como você está se sentindo, porque você é o adulto. Depois você também, às vezes, nós precisamos de apoio psicológico, não é? Nós precisamos antes, às vezes durante, depois, não é só a criança. Tem que cuidar também com a enorme quantidade de visitas, sabe? Às vezes querem fazer tudo de uma vez só e mostrar para todo mundo, isso pode ser estressante para você com o filho, assim como muitas saídas, assim como mudar tudo. Ah, não, agora você veio aqui, agora você vai almoçar o que a gente almoça com isso, com não sei o quê, e às vezes a criança não está acostumada com aquilo, ou o adolescente. Eu tenho uma história de uma pessoa que a primeira visita que duas irmãs, uma de 8 e outra de 5, fizeram na casa da avó, acho que nem era ainda a adoção, foi à noite, delas olharam pela janela e apontaram para a lua e falaram assim, o que é aquilo? Elas não sabiam o que é a lua. Só para a gente ter noção. Ou às vezes ela só comia com colher no acolhimento, e agora ela tem que. Você quer que ela use garfo e faca? Ela comia arroz, feijão e abobrinha. E você quer que ela coma agora carne e não lamba os dedos, não sei o quê. Então, tudo isso leva um tempo. Isso precisa ficar muito claro. Não vai ser uma semana, não vai ser duas, porque, infelizmente, ainda existem devoluções, mesmo depois da adoção fixada, ou mesmo naquele período, né, em que está ainda para ser finalizada a adoção. E geralmente as histórias que a gente tem são terríveis, são pessoas que não tinham a menor noção de como que passaram naquele negócio. Uma falou assim: ah, não, imagina, ela ia tomar banho e usava o shampoo do irmão sem pedir permissão. Veja que absurdo. Essa era a reclamação e foi uma das questões para a devolução. Faz sentido isso? Então, nós, adultos, somos meio ó também, sabe? Então, a gente tem que se preparar. Você é o adulto. Brinque, aproveite que ele vai ter um retrocesso. Você adotou uma criança de 10 anos, ela vai chegar na sua casa e vai querer brincar como uma criança de 5 e de 7 anos. Brinque, brinque, brinque. Lembre a sua própria infância. Siga o seu filho. Família é construção de afeto, de amor. Afeto é construído. É uma palavra, é uma frase que eu falo também em todas as minhas palestras. Diz um provérbio africano: família é construção de afeto, amor é construído. E é preciso uma aldeia inteira para criar e educar uma criança. Você vai precisar dos seus amigos, você vai precisar da sua família. Às vezes a família não concorda, tem várias questões que precisam ser discutidas. Você tem que enfatizar para o seu filho que não tem nada de errado com ele, que se acontece coisas que os pais genéticos não puderam criá-lo naquele momento da sua vida. Isso não é culpa dele, e ele não fez nada de errado. Um outro livro para crianças, esse, ó, O Filho por Adoção, que com desenhinhos e coisas, né? Então, afirmar sempre que a adoção é para sempre e que você jamais vai dar para outra pessoa, que o seu compromisso é para toda a vida. E cuidado, não ressalte isso, muita gente faz para o filho adotivo que ele foi entregue para a adoção por amor.
Ele pode ficar confuso e pensar que se a família adotiva o ama tanto, diz que o ama, também pode dar para outra pessoa, porque se ele foi entregue por amor, complicado, né? Veja que são pequenas coisas que a gente precisa aprender, mas que montam o psicológico daquela criança. E sempre você vai ter que dizer, imprescindível, que ele foi muito, muito desejado por você, pela família que o adotou. Lídia, Podemos parar aqui? tem só mais uma perguntinha e aí a gente finaliza, tá? 5 minutinhos para finalizar, tá? Tá bom. Pergunta do Fernando e da Maíra. Lídia, elogiar sem criticar é mais fácil, mas e quando a nota só piora, por exemplo? Como cobrar sem críticas? Então, eu acho que tem que entender, notas não são fáceis, né? Notas não são fáceis. Então, tem que oferecer uma maneira de ele tentar melhorar aquela nota. Geralmente, vem uma criança, adota uma criança de 8 anos, por exemplo, e já coloca em outra escola, né? Isso é difícil para a criança. De preferência, tem que ficar pelo menos até o final do ano na mesma escola que estava. Às vezes são outras questões. Ela tirou nota baixa porque tem que entender uma questão, porque ela não estudou o suficiente, porque ela tem uma dificuldade naquela matéria, ou ambas as questões, ou porque não estudou para a prova. Tem várias questões. Por exemplo, eu tinha uma filha que tirava nota baixa em matemática, que ela detestava, que ela usa. Peguei um professor particular para ver se melhorava aquela nota, isso, e melhorou. Mas regulamentar, ó, hoje tem tarefa para fazer, gostaria de ver tua tarefa. Ah, eu vou ficar aqui ao lado, né? Não fazer por ele, mas eu vou ficar ao lado. Então, se só tira nota baixa, alguma coisa tá acontecendo, ou não estudou o suficiente, ou não está entendendo o suficiente, né? Pode ter professor ruim, viu? Tem, sim, eu também tive isso na minha casa. Então, tem que tentar entender, e sim, claro que pode, olha, nós queremos, tem que tirar nota superior a isso. Então, o que nós podemos fazer? Sempre tentar colocar a criança junto. É claro que os pais aqui vai dizer o que nós podemos fazer. Aí a criança, eu não gosto mesmo, não quero ser nada. Aí você joga. Então, que tal um professor particular ou aquele tio teu que adora matemática e sabe tudo, ele pode vir aqui te ensinar algumas questões, mas sempre lembrar assim, nós somos os adultos. E nós não tivemos algumas questões na nossa existência também de notas baixas. Claro que a gente se preocupa com notas, porque infelizmente é isso que vai levar. Mas hoje em dia até menos, viu? Antigamente era tudo nota, nota, nota. Você sabe que as escolas de primeiríssimo mundo, assim, Finlândia, Islândia, não tem notas mais, elas não têm nem prova. Elas fazem trabalhos, as crianças. É outro mundo, né? Nós ainda não temos isso. Que mais? Totalmente diferente, né? É. Aqui não temos mais perguntas, podemos já finalizar. Acho que eu vou chamar a Lídia para finalizar aqui. Lídia, tá por aí? Venha chorar. Nossa, mas se deixasse, por mim, você podia ficar aí mais 3 horas. Que Olha, gostoso. se O pessoal quiser, eu gostou continuo, porque bastante. eu gosto. Não, a gente tem esse tempinho, é só 1 horinha mesmo. Eu estava perdida no Que microfone, legal, mais uma vez. Quando quiserem de novo, é só chamar, que eu gosto muito de estar com vocês. Ah, que bom, Lídia, a gente fica super feliz. Você falou aí um pouco sobre a questão da importância da preparação, né? A questão da devolução. Eu vou contar aqui que ontem uma pessoa, uma amiga me mandou uma mensagem e falou assim para mim, Lídia, um casal que já estava habilitado, né? Foram chamados, receberam 2 crianças e as crianças pernoitaram e no outro dia eles foram ao fórum e devolveram essas crianças.
quer dizer, nem começou o estágio de convivência, né? Então, assim, eu acho que tudo isso que você trouxe aí é super importante, sabe? A gente bate muito na tecla da importância de participar do grupo de apoio, de permanecer no grupo de apoio no pós. Você falou dessa troca no pós, né? A gente fala muito da importância que essas crianças têm em conviver com outras crianças que também foram adotadas, né? Então, assim, às vezes você vai para o grupo achando que você está passando o pior momento da sua vida, né? E aí você ouve uma outra história, você vai falar assim, puxa vida, mas não está tão difícil assim, né? Perfeito. Isso mesmo. Então, os grupos hoje são sensacionais, sabe? É a melhor parte. E as devoluções, como você falou, tem cada história que é terrível, sabe? Que a gente não entende até como é que aquelas pessoas foram selecionadas. Aqui teve uma pessoa, um senhor que adotou 4 crianças do Nordeste e descobriu que ele deixava as crianças sozinhas em casa, que fazia não sei o quê, a criança, a menor tinha 4 anos, um médico, imagine, e foram retiradas depois. Então, essa avaliação e essa questão é muito complexa, né? E se preparar é importante, de fato. Então, quando quiserem mais fala, só falar comigo. Eu queria finalizar com uma frase que eu adoro, que é Guimarães Rosa, Correr da Vida. Ele diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, vamos lá. Maravilhoso, hein? Lídia, seu áudio está desligado, tem que ligar novamente. Ah, é o da Lídia. Não é o meu, é da Lídia. Não, é da Lídia Y, da Lídia Y. O meu Instagram, gente, é @DRA Lídia Weber. Então, qualquer dúvida, me perguntem lá, eu respondo, né? Ou no Facebook, fiquem à vontade, certo? Que lindo, Lídia, obrigada, né? Vamos conversar mais, com certeza. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da escola, mas vamos deixar isso para um outro momento, né? Gratidão imensa por você ter aceitado conversar com a gente. Beijo. Beijo. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, gente. Tchau. Obrigada, Lídia. Tchau.